aqui falando sobre lei de liberdade, que é o capítulo que já há bastante tempo a gente está estudando todos os domingos, né? E eu falei muito sobre pensamento e etc, né? Liberdade de pensamento, como se processo de pensamento. E hoje nós vamos falar sobre o item 4, liberdade de consciência. Parece simples, né? Quando a gente fala assim, liberdade de consciência. Todo mundo entendeu, sim ou não? Sim ou não? Sim. Cada cabeça, cada... Então, consciência, vamos pensar na origem da palavra, né? Ciência e conhecimento. Né? É junto. Consciência, quer dizer, o conhecimento que eu tenho de que eu tenho conhecimento. Ou seja, ter consciência é saber-se que sabe. Né? Por exemplo, nós imaginamos, e não dá para saber, mas é possível imaginar, que um cão não sabe que é cão. Ele sequer sabe que vai morrer, por exemplo. Né? Mas são aí as plantas. Né? O ser humano é o único que tem consciência, quer dizer, aquele que sabe que ele sabe um pouquinho, pensa que sabe como funciona em todos os sentidos, né? E daí vem essa ideia de consciência. A consciência, ela é um produto automático daquilo que a gente chama de reflexão, né? Flexionar é dobrar-se, rir de novo, dobrar-se sobre si mesmo, indagando sobre aquilo que se indaga. Mais ainda, sobre as nossas possibilidades de indagar. Ou seja, os limites daquilo que a gente chama de conhecimento. Né? Até onde eu posso saber coisas. E aí eu trouxe um texto, assim, fragmentos de um texto, do Marcelo Gleiser, na Folha de São Paulo, que é um estudioso de física e de astronomia, que ele intitulou O Difícil Problema da Consciência. Por quê? Porque, na verdade, a consciência, que eu comecei o nosso contato aqui hoje falando, bom, ninguém tem dúvida, né? Consciência é consciência, todo mundo sabe, né? E aí o título do texto dele é O Difícil Problema da Consciência, porque de verdade, ninguém sabe o que é consciência. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Né? Ninguém consegue explicar o fenômeno da consciência, por que ele existe, do ponto de vista assim, científico, laboratorial, né, das ciências convencionais. A consciência é um grande mistério da experiência humana. Para a gente ter uma ideia, entre outros elementos que ele traz aqui, ele diz que é um pesquisador, o Henry Markram, da Suíça, que recebeu uma bolsa de 1 bilhão de euros, para investigar a questão da consciência, para ver se ele descobre como funciona a consciência. Né? E aí se diz aqui, o Projeto Cérebro, que é o nome que deram a esse projeto para investigar a consciência, conhecer a consciência, né? É uma colaboração de centenas de cientistas que visa criar uma simulação do que seria um cérebro humano. Para tal, dá uma olhadinha, vamos ouvir direitinho. Para isso, para se conseguir uma simulação de como funciona o cérebro humano, né, eles precisarão de computadores capazes de bilhões de operações por segundo, um fator cerca de 50 vezes maior do que os supercomputadores mais rápidos e avançados do mundo são capazes hoje. Ou seja, para chegar perto de como funciona a nossa atividade mental, eles precisariam construir uma máquina capaz de promover bilhões de operações por segundo, um fator cerca de 50 vezes maior do que os maiores supercomputadores conhecidos hoje. Então, isso que a gente, no tablet, né, lá no seu laptop, etc., que a gente fala de comunicação em tempo real, etc.,
etc. Vamos imaginar que essa maquininha aqui, ó, né? a nossa máquina cerebral, né? que comportaria, que seria a expressão, a dimensão física, mecânica, daquilo que os estudiosos chamam de mente e que os filósofos chamam de consciência, ela é bilhões de vezes mais rápida do que essa comunicação em tempo real dos nossos tablets. Né? O que mais? Se diz o seguinte, que os computacionalistas, esses que querem reproduzir essa máquina, acreditam que se o nível de informação da simulação for suficientemente detalhado, incluindo desde o trânsito de neurotransmissores entre as sinapses, que são os fenômenos bioquímicos, esse pessoal dos computacionalistas estão querendo reproduzir uma máquina capaz de pensar como o cérebro humano. Dizem que até as milhares de conexões interneuronais em partes diferentes do cérebro, a simulação funcionaria como um cérebro humano dotado de uma consciência tão complexa quanto a nossa. Markland acredita que o problema difícil não existe, tudo pode ser obtido de neurônio a neurônio. Mas diz o seguinte, que ainda assim será impossível criar algo que tenha uma consciência como a nossa. Ou seja, praticamente, por enquanto, impossível se construir algo parecido com essa maquininha biológica aqui capaz, inclusive dessa fala, dessa escuta. Por exemplo, as nossas imagens, isso que a gente chama de visão, é um processo interessantíssimo, porque a nossa retina capta as imagens invertidas, começa por aí, e é uma questão assim de milésimos de segundos, etc., para que no nosso cérebro se forme essa imagem como a gente pensa que ela é na realidade, porque pode não ser. Por exemplo, um daltônico vê o mundo completamente diferente da gente, e a gente não pode dizer que ele não vê a realidade, porque para ele, com a composição biológica do corpo dele, ele está em contato com uma realidade dentro da compleição física dele, das possibilidades dele. Então, nós vamos caminhar para uma questão filosófica importante, difícil, que é a relação homem-mundo. Não há homem sem mundo, não há mundo sem homem. Como assim? Para que eu saiba que eu sou e penso o mundo e as coisas são diferentes de mim, as coisas estão aqui à minha volta, é preciso que existam essas coisas, senão eu não saberia isso. Mas, por outro lado, para que elas existam, inclusive para alguém criar o verbo existir, esse conceito, etc., é preciso que haja alguém dotado de consciência do mundo. Então, se eu nunca tivesse existido, não haveria mundo para mim, porque o mundo, a existência do mundo, parte da minha própria existência. É aquilo que Dilthey, que é um filósofo alemão, contemporâneo de Heidegger, chama de co-originalidade. Pelo menos no plano da reencarnação, o mundo começa no momento em que eu reencarno. Abri o olhinho, começou o mundo. É a co-originalidade. Para aquele ser, que o Heidegger chama de Das Ein, alemão, quer dizer, o ser aí, aquele que é lançado no mundo, o mundo se origina no momento em que ele surge para esse mundo. E aí a relação homem-mundo, ela é de tal forma, conjugada, ela é de tal forma inteira que um não existe sem o outro. Não pode haver um eu sem um mundo, porque é esse mundo que me dá a noção de que pode existir esse eu que está pensando esse mundo, mas não há mundo sem alguém que olhe para esse mundo e tome consciência de que ele existe. Então, homem e mundo são praticamente, a partir dessa visão, que é uma visão chamada na filosofia de fenomenológica, não há homem sem mundo, não há mundo sem homem. E isso, o que nos dá essa possibilidade é a consciência. Então, seguindo aí, usando ideias do linguista
representação cognitiva de cada cérebro, né? Por exemplo, um rato tem um cérebro diferente da gente e, portanto, nós nunca vamos conseguir saber como é ser rato, porque a nossa experiência é totalmente diferente dele, né? Do rato, né? Essa é outra versão do problema de Chalmers, que é um outro pensador que estuda isso. E agora eu cheguei onde eu quero, preste bastante atenção, porque é bonito isso aqui, olha que bonito. Que o filósofo Colin McKim chama, olha que bonito isso, de clausura cognitiva. Cognição quer dizer capacidade de conhecer. Nós vivemos numa clausura cognitiva. O que é essa clausura cognitiva? Nós temos limites do pensar, né? A nossa capacidade de pensar as coisas é limitada, né? Por essa clausura cognitiva. Não existe um modo de capturar a essência do consciente, pois este não se presta a uma análise metódica das propriedades do cérebro. Está em toda parte e em nenhuma parte. Olha que interessante. É aqui que eu quero chegar. O filósofo que não é espírita diz assim: nós estamos limitados numa clausura cognitiva, porque aquilo que nós somos, ou seja, a nossa consciência, ela está em toda parte e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum. Todo mundo entendeu? Não? Então vamos tentar entender. Por que ela está em toda parte? Porque ela se desdobra. Eu estou aqui, estou vendo essa mesa, estou vendo os rostos das pessoas, estou vendo a parede, e eu só estou vendo que a minha capacidade de ver e de tomar consciência vai se desdobrando. Então eu estou aqui, mas esse que vos fala automaticamente está influenciado e recebendo os estímulos de tudo que está aqui, ó, dos cheiros, das imagens. Quer dizer, isso aqui é a chamada consciência transcendente, que quer dizer, vai além, né? Transcendente, sai de mim e se desdobra para o mundo, né? Como eu vivo no mundo, eu sou um ser do mundo, né? A minha consciência é transcendente, ó. Eu estou em todo lugar, né? Visível e invisível, até nos elementos de ficção. Se eu estou escrevendo um romance, né? Enquanto eu estou escrevendo, a minha consciência, ela está nesse lugar que a minha mente está criando, ela transcende. Ela está em todo. Não é comum quando a gente está conversando, que de repente o nosso interlocutor está distraído, a gente fala assim: onde você estava? E aí a pessoa fala: você nem imagina. Ou seja, essa consciência está onde? Em outro lugar. Só que ao mesmo tempo, ela não está em lugar nenhum. Por quê? Porque ela é invisível. Isso que a gente chama de espírito, fulano viu um espírito, não viu espírito, coisa nenhuma. Ele viu no máximo um perispírito, que não se confunde com o espírito. Por quê? Porque o espírito, que é a nossa essência, que é a nossa individualidade, a nossa singularidade, não tem forma, ele não é uma substância. Quando a gente vai lá para Gênesis, né, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem, se Deus não tem imagem, ele é abstrato, é uma inteligência suprema do universo, causa primária. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus não tem imagem, nós também não temos. O que vedes, esta calva, esta voz, não sou eu. Aliás, sou eu, mas não sou. Quer dizer, um dia, né, eu liberto dessa carcaça imunda, né, eu vou adentrar o mundo dos espíritos, vou ter um perispírito extremamente plástico, né? A plasticidade é uma das possibilidades do perispírito, como a gente estuda lá no livro dos médiuns, e eu vou inclusive poder tomar a forma que eu quiser, segundo a minha evolução. Quanto mais evoluídos são os espíritos, mais plásticas são essas possibilidades de determinar, né, de plasmar, de imprimir a forma que ele quiser, né, nesse fluido cósmico universal do qual tudo que é matéria é feito, né? Até que um dia purificado, esse que sou eu, um dia purificado, sabe lá Deus, daqui a milhões e milhões e milhões e milhões, né, de anos, no tempo que está aí,
eu não tenha mais forma nenhuma. Não precise mais de uma forma. Eu seja simplesmente uma vibração, né, inteligente, que é essa coisa não substanciada, que é essa coisa que na verdade a gente não consegue entender porque é tudo menos matéria. Então, quer dizer, a consciência, que sou eu, que se confunde comigo, ela está em todo lugar, porque ela é transcendente, ela se desdobra em relação ao mundo. E ao mesmo tempo ela não está em lugar nenhum, porque ela não é matéria, ela não é substância, ela não é aprisionável. Eu não posso colocá-la no laboratório, nem fotografá-la, nem pesá-la, nem medi-la, nem caracterizá-la como eu faço com plantas, com pedras, mesmo com átomos ou com células. Eu não posso, não tenho como fazer isso, né? Por isso que se fala, por exemplo, né, de uma psicologia sem psiquismo, né? Por quê? Esse que está aqui falando, ó, né, é um. A hora que eu terminar essa fala minha, pode ser que eu tenha aprendido de tal forma durante a minha própria fala, que o que termine de falar já seja alguém completamente diferente desse que começou a fala. Então aquilo que nós somos é trânsito. Uma pessoa que é a mesma o tempo todo é alguém que não está aproveitando a encarnação, né? A todo segundo eu sou eu mesmo e sou diferente. Eu mesmo e diferente, é um paradoxo, né? Por que eu sou eu mesmo? Porque tem características, né, muito próprias que vão se, né, constituindo, mas ao mesmo tempo eu sou uma mudança que ocorre a todo tempo, que pode mudar, que pode mudar de pensamento, pode mudar a linguagem, pode mudar de, né? Então não existe esse, por isso se fala aqui, embora eu não seja um pensador espírita, de uma clausura cognitiva. Esse que nós somos é algo que não é possível de ser detectado. Agora está mais fácil de entender? Sim? Isso, sim ou não? Está em todo lugar e ao mesmo tempo não está em lugar nenhum, porque não pode estar enquanto substância, não é algo substancializado. E aí ele termina dizendo, não existe, né, um modo de ver a essência do consciente, pois este não se presta a uma análise metódica das propriedades do cérebro. Está em toda parte e em nenhuma parte. Talvez Maguin especule uma inteligência mais avançada saiba responder a essa pergunta. Olha que interessante. Ele está considerando que se tiverem inteligências mais avançadas do que a inteligência humana, talvez eles sejam capazes de compreender isso que nós não somos capazes de compreender em relação a nós mesmos. Por isso que eu faço uma experiência com um ratinho no laboratório e eu consigo compreender como que funciona o instinto do rato. Pode ser que os espíritos superiores olhem para a gente como se a gente fosse ratinho. Eles entendam muito mais a gente do que a gente entende a si mesmo. Olha que interessante, né? Pode ser que os anjos guardiões, enfim, os espíritos muito evoluídos, olhem para a gente com uma certa, assim, até com uma certa compaixão de nós, da nossa ignorância, da nossa pequenez. Uma vez o Chico estava conversando com o Emmanuel, o Chico Xavier com o Emmanuel, e lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Gilberto de Campos, psicografado pelo Chico, se fala, né, do espírito de Ismael. Ismael é um espírito angélico, um espírito, né, crístico, que está lá, né, um dos auxiliares de Jesus, e que ele foi o responsável pela implantação do Evangelho no Brasil, né? Por isso que a Federação Espírita Brasileira é chamada de a Casa de Ismael, né? O espírito de Ismael é um espírito nobre, um espírito muito evoluído, que coordena o cristianismo aqui na terra do Cruzeiro. E aí o Chico perguntou como que eram os encontros de Emmanuel com o espírito de Ismael no mundo espiritual, porque é Ismael que traça todo o plano, todo o projeto para o Brasil. E aí o Emmanuel falou: Chico, você quer saber como é a minha conversa com Ismael? E o Chico falou: gostaria. Ele falou assim: de joelhos e de cabeça baixa. Emmanuel. Então a gente imagina, né, o Emmanuel de joelhos e de cabeça baixa para conversar com Ismael. Imagine para chegar em Jesus. E pense que Jesus pode ser um espírito
que pode estar numa categoria que esteja abaixo de outros ainda, no espaço infinito, que estejam acima. Então, assim, é algo que difícil da gente entender mesmo, né? Como que se processa nessa evolução. Mas aí ele diz assim: talvez, especula, uma inteligência mais avançada saiba responder a essas perguntas sobre a nossa consciência. Mas nós, isso aqui é o final do artigo, mas nós, simulações ou não, teremos que viver muito tempo com o mistério. E aí ele termina o artigo. Então teremos que viver muito tempo com o mistério. O que é esse mistério? Como que é possível ter uma consciência? Para nós, espíritas, que acreditamos na existência deste ser essencial, que é o Espírito eterno, né, que é a evolução que se dá, né, do princípio inteligente que desperta na condição de liberdade, de consciência, a caminho da angelitude, a caminho da divindade. Naturalmente, a consciência é o próprio Espírito. Então, o que é a consciência para a doutrina espírita? A consciência, para a doutrina espírita, é o próprio Espírito. E o próprio Espírito é insubstanciado, quer dizer, é algo que se projeta no mundo, né, nas dimensões da matéria mais sutil até a matéria mais densa, mais grosseira, que é o nosso corpo, que se manifesta no mundo, nesse mundo das formas, nesse mundo de passagem, né, para aprender, para evoluir, para resgatar, para se equilibrar com as leis divinas, para resgatar culpas do passado que a gente vem, né, carregando de encarnação através de encarnação, mas que em si mesmo é um nada, é algo ainda incompreensível, que a nossa parca, a nossa pobre linguagem humana, e aí a gente vai cair numa questão chamada semiológica, né? O que é a semiologia? Que é o estudo da linguagem. Nós caímos inclusive num grande abismo, num buraco semiológico. Qual? É impossível no nosso estágio evolutivo nós conseguirmos uma força de expressão capaz de uma compreensão mais exata do que seja essa coisa inexata, insubstanciada, esse nada chamado espírito. E que os cientistas, naturalmente, e é bom que assim seja, chamam de consciência. Por que é bom que assim seja? Porque se a ciência se unir à religião, pode ser que ela se acomode. É preciso que a ciência caminhe, né, sem a interferência das crenças dogmáticas das religiões, para que, né, se possa avançar, senão a gente estaria nas pagelanças até hoje e não teríamos sequer a penicilina para cuidar de uma infecção. Então, a ciência está lá, indo em busca dessa compreensão. Dia chegará em que naturalmente haverá uma fusão desses conhecimentos, porque a sabedoria, o conhecimento universal dos grandes espíritos, dos espíritos já muito evoluídos, é a união de tudo isso, né? Não há diferença, é a compreensão total, é o tóton, né, que é possível aos espíritos superiores. Bom, nós vamos parar por aqui hoje. Isso foi a introdução da introdução da introdução, porque nós vamos começar a falar de consciência. O que é essa consciência? O espírito só deve, né, satisfações à sua própria consciência. Só que aí a gente lê isso, pensa que entendeu, mas se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente só está pensando que entendeu, porque a gente está longe de entender, porque se você entendeu, tem alguma coisa errada com você. Ok? Se você entendeu, tem alguma coisa errada com você, porque a questão aqui mais importante, por enquanto, da consciência é a compreensão de que é impossível compreender. Eu estou sendo claro? Sim. Quer dizer, o importante quando a gente fala de consciência
é chegar à certeza de que sobre ela não há certezas. Quer dizer, isso é lindo, porque não há nada mais arrogante do que o homem que pensa que sabe. Quando a gente chega na semente, no núcleo da ignorância, a gente está começando a ficar bom. Quando a gente descobre que tudo aquilo que a gente pensou que sabia a vida inteira, de repente se esvazia e faz assim, a gente está começando a se tornar sábio. Né? Muito bem. Jesus, como a gente sempre termina falando de Jesus, no Sermão da Montanha, disse que eram bem-aventurados os simples de coração. Disse mais, que aqueles que tivessem o coração puro veriam a Deus. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, faz essa colocação poética, Jesus era, antes de tudo, um poeta, né? Poeta. Isso é um poema. O Sermão da Montanha das Bem-aventuranças é um poema. Ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. E quando ele diz: glória te dou, meu Pai, por revelares essas coisas aos simples e aos humildes, e a ocultares aos sábios e aos doutores. Ele nos está dando uma dica. Ele está dando um caminho para a resolução desse enigma. E o caminho para a resolução desse enigma, nós vamos falar dele a semana que vem. Ele joga, né? Eu vou terminar assim: quem tem olhos de ver, que veja. Ele está dando a dica. A gente começou falando, isso, a consciência. Bom, é interessante que a gente começou achando que era fácil, estava tudo entendido. Aí a gente foi complicando e viu que isso que a gente pensa que sabe, não sabe. E o importante é não saber. Só que ao mesmo tempo, Jesus lança uma possibilidade. E essa possibilidade, eu vou dar a dica agora, essa possibilidade não passa pela razão. Não passa pela razão. Enquanto a gente tentar compreender isso pela razão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aliás, tem 1 milhão de coisas na nossa vida que, se a gente visse com os olhos do amor, a gente entenderia muito mais. Eu quero terminar aqui, a gente continua domingo que vem. Tá bom, senhor? Foi bom? E eu queria pedir em favor, durante a nossa prece, da dona Aurora, companheira nossa aqui da casa, que está hospitalizada, né? Dona Aurora Maracia, para que ela receba no hospital as nossas vibrações de paz, ela que tantos anos esteve aqui conosco. E gostaria de comunicar também que a nossa irmã Graça Ferriola, que canta aqui, né, a mãe do Júlio, perdeu o irmão também, desencarnou, foi sepultado hoje, né, fiquei sabendo. Pedimos pela família dela, né, pelos seus irmãos, enfim, pelos sobrinhos. E gostaríamos de comunicar a desencarnação da médium brasileira Igorina Cunha. Ocorreu em Sacramento, Minas Gerais. A Igorina era sobrinha consanguínea de Eurípides Barçanufo, filha de Dona Sinhazina, e é mãe do meu coração. Uma pessoa com quem, desculpa, eu convivi muito, e desde criança me recebeu nos seus braços, na família de Eurípides Barçanufo, e que iluminou a minha vida
com a sua amizade, o seu carinho, a sua presença. Iguarina desencarnou na manhã de hoje, e ela trouxe para nós os mapas de nosso lar, né? Ao lado de Chico Xavier, com quem conviveu, ela, através dos desdobramentos espirituais, orientada pelo espírito Lúcio, né, trouxe os mapas de nosso lar e trouxe inúmeras informações complementando a obra de André Luiz. Além disso, a Iguarina era uma criatura doce, uma criatura afável, que viveu do dia que nasceu até hoje, no dia de sua desencarnação, o Evangelho de Jesus a cada minuto, coordenando o mais antigo culto do Evangelho no lar espírita do mundo, que é realizado em Sacramento, que foi iniciado pela sua mãe, Dona Sinazinha, irmã de Eurípides Barçanudo, e que funciona regularmente todos os dias às 9 horas da manhã, há exatamente 112 anos, diariamente. Iguarina esteve lá todos os dias, nos seus 90 anos, desde criança, participando desse culto, era responsável por esse culto, uma amiga muito querida, de grandes momentos inesquecíveis, de revelações espirituais, de grandeza, né? E nós queríamos, assim, dirigir as nossas vibrações a Iguarina. Fala da nossa saudade, do nosso carinho, da nossa gratidão às suas irmãs Ionete, Nizinha, Maria, que ainda estão lá em Sacramento, aos seus sobrinhos, enfim, a toda a sua família espiritual, porque hoje nós ficamos um pouco mais empobrecidos na família espírita brasileira pela perda do contato físico dessa irmã tão querida de todos nós. E que as nossas preces também sejam de gratidão para a nossa irmã. E me desculpem a emoção, mas a gente, de vez em quando,